Olá, crianças! E hoje a tia Valéria veio para concluir o conteúdo de história da página 58, que tem como tema a catequização, né? Que aqui a gente vai ver, tá? Que foi onde os padres jesuítas vieram, né? Se instalaram aqui, né, no nosso território para poder catequizarem os indígenas, tá bom? Então a tia Valéria vai ler, né, vai fazer de forma aqui comentando com vocês, né, fazendo a leitura da página 58, ok? A tia quer que vocês peguem aí em casa o livro de vocês de história na página 58 para a gente poder concluir, tá bom? Que aqui é o último tópicozinho para as nossas provinhas do mês de maio. Tá bom? Então, vamos aí todo mundo pegar o livrinho de história para vocês acompanharem a leitura com a tia Valéria, que aí vocês já vão também sublinhando as partes importantes. O que a tia for mandando sublinhar, vocês já vão sublinhando aí em casa, tá bom? Então, todo mundo pegou seu livrinho aí de história? Ótimo, pois vamos iniciar. A catequização. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, logo perceberam que os povos aqui encontrados possuíam outras crenças, ou seja, outras culturas e práticas religiosas que poderiam dificultar o processo de colonização e exploração colonial. Dessa forma, tornou-se imprescindível que o catolicismo fosse ensinado aos indígenas como forma de dominação cultural. É isso porque a gente sabe, tá, que quando os portugueses chegaram aqui, eles esses povos que eram os indígenas, eles já se encontravam aqui no nosso território, né? E aí eles puderam perceber que eles seguiam outras culturas, outras crenças, outras práticas religiosas. E no caso, eles teriam que se enquadrar, eles tinham que deixar de seguir suas crenças, né, suas atividades religiosas para praticar a deles, no caso, né, do povo português. Então, é por isso que a gente agora vai ver aqui no outro tópico o seguinte, ó. Para essa missão, o rei de Portugal enviou à nova colônia padres da Companhia de Jesus, conhecidos como jesuítas. Então, vocês já podem sublinhar essa parte aí, tá bom? Então, o rei de Portugal, né, o rei português, enviou, tá certo, a essa colônia, a colônia aqui portuguesa, o que? Padres conhecidos como jesuítas. E esses padres aqui, a gente vai ver que eles foi que tiveram a missão, quem vão catequizar esses indígenas, ensinar todas as culturas religiosas, crenças a esse povo, né, indígena, né, a esses índios aqui. Então a obrigação deles vai ser isso, vai ser catequizar esses indígenas. Os padres jesuítas, eles encontraram muitas dificuldades durante a catequização dos indígenas, que não entendiam os costumes religiosos dos católicos. Muitos padres, inclusive, foram mortos pelos indígenas ao longo desse período. A presença dos jesuítas no Piauí foi de extrema importância para os objetivos dos portugueses na região, porque, além de fundamentais ao processo de colonização, escreviam cartas em que relatavam os costumes e as crenças dos indígenas. Essas cartas hoje elas são consideradas fontes históricas. A catequese geralmente ocorria em aldeamentos, chamados de missões, como demonstra a imagem abaixo.
né? Essa imagem aqui que vocês podem aqui estar observando, né? Que esses ensinamentos em que os padres jesuítas, né, repassavam para esses indígenas, eles aconteciam em aldeamentos, ou seja, essa catequese que ele diz era onde os padres jesuítas iriam, né, catequizar, ensinar todos os costumes a esses povos indígenas. E a gente viu que aí, né, que ele fala que teve muitas mortes, né, de padres jesuítas, né? Por quê? Porque tinha os povos indígenas, tinha muito deles que não queriam seguir essas crenças, tá, ensinadas por esses padres jesuítas. Por quê, tia Valéria? Porque eles queriam seguir era a própria crença, né? A própria crença deles, a própria cultura. Eles não queriam deixar de seguir suas culturas para seguir outra. Então a gente viu que nesse período houve a morte de muitos padres devido à revolta de muitos indígenas, né? Que a gente pode observar aqui que ele diz, ó, ele diz bem aqui nessa parte, ó, muitos padres, inclusive, foram mortos pelos indígenas ao longo desse período, porque muitos desses indígenas, eles não queriam deixar de seguir suas culturas para seguir outra, né? Então eles se revoltavam e acabavam matando esses padres jesuítas. A gente viu aqui também que ele coloca que eles encontraram muitas dificuldades, né? Isso durante essa catequização dos indígenas. Porque a gente, crianças, por que houve essa dificuldade? Porque a gente aprende, né? A gente segue uma cultura e aí depois a gente deixar aquela cultura da gente para seguir outra cultura, outra crença, né? É muito difícil, né? É como, por exemplo, a gente fala português e ter que de hora para outra aprender a falar o inglês, né? Então, aí por isso que a gente viu que houve muita dificuldade na questão dessa catequização dos indígenas por conta disso, porque eles já estavam habituados às suas culturas, às suas crenças, e aí, no caso, eles tiveram que deixar tudo, né, para poder seguir outra crença, outras culturas, não é isso? Então, essa parte aqui, né, que fala aqui nessa página 58, é justamente isso, é sobre essa catequização, né, isso dos povos indígenas, onde vieram os padres, né, a mando do rei de Portugal, para ter como missão, né, que no caso por esses padres jesuítas que tiveram a missão de catequizar esse povo, né, de ensinar a eles essas crenças, essas culturas, ok? Então, o que falava nessa página 58, crianças, era justamente só sobre isso, né? Sobre essa catequização dos povos indígenas. E agora a tia Valéria vai voltar lá na página 57 para fazer a correção dessas duas questões que ficaram faltando a tia Valéria corrigir. A tia já vai aproveitar e já vai fazer a correção logo com vocês dessa página 57, que a tia Valéria já tinha pedido para vocês responderem em casa. E agora, né, dando continuidade, a tia Valéria vai corrigir essa página 57, tá bom? Então, vocês voltem aí para a página 57 e acompanhem agora a correção comigo, ok? Vamos lá. Olha o que é que diz a primeira questão. Após 34 anos do início do processo de colonização, o governo português decidiu adotar na colônia portuguesa na América uma estratégia já utilizada em suas colônias africanas: doar lotes de terras a portugueses conhecidos como capitães donatários. Qual o objetivo do governo português ao iniciar o processo de divisão do Brasil em faixas de terras chamadas capitanias hereditárias? É isso que a gente viu, né? Que esse rei de Portugal, ele doou, né, esses lotes de terras, que no caso esses lotes de terras passaram a ser chamadas de capitanias hereditárias. Por isso, foram doadas, no caso 15
capitanias hereditárias. No caso, crianças, os donos dessas capitanias hereditárias eram chamadas de quê? Eram chamadas de donatários. Donatários eram os donos dessas capitanias hereditárias. E a gente viu também, quando a tia Valéria explicou, que teve algumas que prosperaram, outras não. Não foi isso? Porque aquelas que prosperaram foi, né, as capitanias em que os donos investiram, né, fizeram investimentos. Já teve outros que não tiveram interesse nenhum. Então, acabou, né, se acabando no caso. Então, não prosperaram. Então, as que prosperaram, que a gente viu, foi a que os donos investiram, né, nesses lotes de terra. Então, nessa questão aí, ele pergunta qual era o objetivo do governo português ao iniciar o processo de divisão do Brasil em faixas de terra, chamadas capitanias hereditárias. Então, ó, nessa primeira questão, tá? Deixa eu até apagar aqui, que é a correção, tá bom? Da página 57. Aí a gente vai colocar ó, a resposta. Seu objetivo era expulsar, né? Isso, ó, expulsar os contrabandistas, expulsar os contrabandistas que roubavam, né? Isso, que roubavam o pau-brasil, que roubavam o pau-brasil, aqui no caso esse B é minúsculo, viu? Porque é uma planta. O pau-brasil explorar o litoral em busca de metais preciosos, né? Isso, em busca de metais preciosos e implantar o sistema de capitanias, é isso? Capitanias hereditárias, tá certo? Então, tá aí, meus amores, a resposta da primeira questão. Então, seu objetivo era expulsar os contrabandistas que roubavam o pau-brasil, explorar o litoral em busca de metais preciosos e implantar um sistema de capitanias hereditárias, tá certo? Então, tá aí a resposta da primeira questão. Então, vocês podem aí, quem fez a página 57, pode estar corrigindo, tá certo? Quem errou, apaga e conserta. E quem não fez ainda, quem não tinha feito, tá aqui, ó, a resposta da primeira questão da página 57, tá bom? Vamos agora para a segunda questão. Olha o que é que diz a segunda questão. A imagem a seguir é um quadro do pintor francês, né? Jean-Baptiste Debret. Eu não sei se a tia Valéria interpretou, né, o nome de forma correta, mas tá aí, tá o nome dele, desse pintor francês, que em suas pinturas retratava o cotidiano da sociedade brasileira
durante o período colonial. O quadro, ele ilustra intensa produção de açúcar nas capitanias de Pernambuco e São Vicente, que quando a tia Valéria explicou sobre essas capitanias hereditárias, a gente viu que essas duas aí, as capitanias de Pernambuco e São Vicente, foram as duas capitanias hereditárias que prosperaram. Não é isso? Então, a de Pernambuco e São Vicente foram as únicas capitanias hereditárias que prosperaram. Então, de acordo com essa imagem aí, né, que a gente está vendo aí, os escravos, né, isso, trabalhando em um engenho, né, de cana-de-açúcar. E aí, ele faz o seguinte, na letra A ele pergunta: que pessoas estão trabalhando na imagem? A gente já sabe ó, que é quem? Só pela imagem aí, a gente já sabe que era quem? Os escravos. Então, na letra A, vocês colocam os escravos. Eram as pessoas que estavam trabalhando aí, na imagem ao lado. Na letra B, diz o seguinte: que tipo de trabalho eles estão realizando? Estão trabalhando nos engenhos de cana-de-açúcar. Vocês podem colocar: estão, né, isso, ó, trabalhando, isso, ó, estão trabalhando no engenho de cana-de-açúcar. Ok? Então, amor, está aqui as duas questõezinhas, tá? Que faltavam ser corrigidas da página 57, todas as outras páginas. Atrás, né, 54 e 55, elas já tinham sido corrigidas e aí tinha ficado faltando só essa página 57 e a tia Valéria acabou de corrigir aqui. Tá aqui a resposta da primeira e da segunda questão. Então, primeiramente, a tia Valéria explicou, né, sobre a catequização, né, dos povos indígenas e aí depois fez a correção aqui, ó, da página 57. Tá bom? Então, para fixar melhor ainda o conteúdo, né, depois em casa vocês façam a releitura ó, dessa página 58 aqui, que foi o que a tia Valéria mostrou aqui para vocês. Tá bom? Então, meus amores, um beijão e até